O tema da amizade é um dos temas mais importantes e mais falados da filosofia antiga. Desde antes de Sócrates até Aristóteles, até todos os gregos e os romanos, todos os filósofos trataram desse tema. E nesse vídeo eu quero falar um pouco com você sobre esse tema na Antiguidade Clássica. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre conceitos que tem a ver com a Antiguidade Greco-Romana. Inclusive, deixa aqui sugestões. E nós já temos um vídeo falando sobre a amizade do ponto de vista sociológico na Antiga Roma e na Antiga Grécia. Se você quiser, está aqui nos cards ou na descrição desse vídeo, para você ver logo após esse, para você fazer até uma comparação entre a amizade filosófica e como era que os romanos e os gregos viviam a amizade em sua vida política e social. Oi, eu sou a Ana Bezerra Felício, eu sou doutoranda em Linguística com especialização em estudos clássicos. No meu doutorado eu estudo Sêneca e o tema da amizade foi um dos temas principais do meu mestrado, da minha dissertação de mestrado, que inclusive está disponível por aí na internet. Eu posso deixar aqui até o link na descrição. E eu falei sobre a amizade nas cartas de Sêneca. Hoje eu vou fazer um mapa bem mais amplo do que só em Sêneca e vamos já começar com os pré-socráticos. Para os pré-socráticos, como Empédocles, a amizade era um princípio cosmológico, ou seja, ele fazia parte da ordem do mundo, do cosmos, da natureza. Então, dentro de todas as ordens e tudo aquilo que ordena o universo tem a amizade. Então você já vê uma concepção muito diferente de amizade como relação só individual entre um indivíduo e outro, mas uma amizade que faz parte de um mundo muito maior e de uma ordem cosmológica muito maior. Demócrito, que também era um pré-socrático, ele traz alguns aspectos importantes sobre a amizade. Por exemplo, ele fala que a amizade ela é um pré-requisito para a boa vida e ele traz a tolerância como um princípio importante para a amizade. Tem um diálogo muito importante de Platão, o diálogo de Lísias. E nesse diálogo, Sócrates, ele está lá fazendo várias perguntas, como é típico dele nos diálogos de Platão. Então, só contextualizando rapidinho. Platão escreve diversos diálogos e Sócrates é um dos personagens desse diálogo de Platão. Ele sempre é o cara questionador, que questiona tudo e faz várias perguntas. Sócrates, então, faz várias perguntas sobre a amizade e esse diálogo de Lísias, ele não termina com uma definição do que seria a amizade ou do que seria o amigo. E nós chamamos esse fim um fim em aporia, ou seja, um fim sem respostas, sem definições. Mas ele traça coisas muito importantes aqui sobre a amizade. Por exemplo, ao longo do diálogo, eles falam que a amizade, ela é esse relacionamento entre duas pessoas iguais que perseguem um bem comum. Eles têm um objetivo em comum que é bom e por isso eles se tornam amigos. Então essa orientação semelhante, esses dois amigos olhando para o mesmo ponto, digamos assim, para o mesmo objetivo, é assim que é um dos princípios da amizade de acordo com Platão. Aristóteles tem uma teoria muito bem formulada sobre a amizade. Nós encontramos ela principalmente na sua obra Ética Nicômaco, nos livros 8 e 9. Para Aristóteles, a amizade tem que ter três critérios muito importantes: a utilidade, o prazer e o bem. Um dos fins da amizade é a melhora moral do amigo, que ele chama também de segundo eu. Então esses dois amigos, que também, como já havia pontuado Platão, eles têm um bem em comum, um propósito em comum, eles buscam também o bem um do outro, e não só um bem em comum. Aqui vem um ponto fundamental, que ele vai ser base para o resto das discussões filosóficas até hoje sobre amizade. A amizade, ela é uma pré-condição para a eudaimonia. A eudaimonia seria esse conceito de uma vida feliz, uma vida frutífera. Eu posso inclusive fazer um vídeo aqui só sobre eudaimonia, que seria um conceito da Antiguidade Clássica que é muito interessante a gente conversar sobre. Se você quiser, escreve aqui, eu posso fazer mais vídeos como esse. E por que a amizade é uma pré-condição necessária para a eudaimonia? Porque nós, segundo Aristóteles, não conseguimos ser felizes se estivermos limitados em nós mesmos, se estivermos só olhando para nós mesmos sem um relacionamento social. Então Aristóteles, como vocês veem, ele também pega os que vieram antes dele, ele sistematiza muita coisa e ele coloca um plano de discussão que vai ser base para os que virão depois, e vocês vão ver ainda nesse vídeo. Então, para Aristóteles, a amizade, além de tudo isso que a gente falou, ela também é uma disposição natural do homem, porque o homem é um ser social e ele precisa do amigo para a vida feliz. Então não tem como ter uma vida feliz sozinho, sem a amizade, e ele também tem essa disposição natural
para os relacionamentos sociais, dentre eles a amizade. E a amizade é muito importante, não é qualquer relacionamento social. Agora eu vou falar de um outro período. 3 séculos antes de Cristo, mais ou menos, a gente está no período helenístico. É um período cheio de filosofias como epicurismo, estoicismo, pyrrhonismo, as escolas cínicas, que hoje nos restou somente em fragmentos. Essas filosofias que na academia se chamam de filosofias helenistas, porque são todas desse período, quando nós temos um grande império helênico, antes da ascensão do Império Romano. E agora vamos falar de Epicuro. Epicuro, ele estabeleceu em sua própria escola, que se chamava Jardim. Então, no Jardim de Epicuro, existia um culto à amizade. Para Epicuro, a amizade, ela era um relacionamento possível entre homens e mulheres, entre escravos e livres. Como que se realiza a amizade para Epicuro? Filosofando juntos. Para Epicuro, a amizade ela fornece segurança, confiança e dissolve o medo. Por isso, ela vai ser muito importante para a eudaimonia, para essa vida feliz, frutífera. Porém, Epicuro também dá ênfase em muitas das citações que temos dele na utilidade da amizade. Uma amizade é útil porque os amigos são úteis um ao outro. Um amigo tem algo a beneficiar ao outro amigo sempre. Então, para muitas pessoas essas coisas se contrapõem. Por exemplo, você falar que uma amizade é pela utilidade e uma amizade é para a eudaimonia, para a vida feliz. Mas a gente tem Epicuro falando dessas duas coisas, e pelo fato de nós termos a filosofia dele, também eu vou falar logo a seguir dos estoicos, de maneira fragmentária, a gente consegue não fechar essas questões, mas trazer tudo o que esses filósofos traziam. Como eu falei para vocês, de Aristóteles, nós temos o livro 8 e 9 dessa imensa obra, que você pode encontrar o link aqui abaixo também, a Ética a Nicômaco. Então, os livros 8 e 9 eles são só sobre amizade. Então, o que acontece? De Aristóteles, a gente tem um tratado imenso sobre amizade, em frases, definições e sistematizações. Agora, dos estoicos e dos epicureus, a gente tem fragmentos, citações, que são muitas também, mas que muitas vezes não nos permitem encerrar todas as questões dessa filosofia. Para Epicuro, uma das coisas que mais contribui, então, para a vida plena é a amizade. Para ele, a amizade é um bem em si. Agora vamos para os antigos estoicos. Quando eu falo sobre a antiga estoa, e eu posso fazer um vídeo só sobre a antiga estoa para você, estoa é a palavra grega para pórtico. Então, enquanto os epicureus são a filosofia do jardim, os estoicos são a filosofia do pórtico, porque são exatamente os lugares onde essas escolas filosóficas se reuniam. Quando eu falo de antiga estoa, eu estou falando, então, dos fundadores do estoicismo, Zenão, Cleantes. Deles, nós temos muitos fragmentos, muitos mesmo, reunidos assim em corpos enormes. Inclusive, eu falo bastante disso no Instagram do Sêneca, @LucioneuSêneca. Por lá, eu trago algumas outras curiosidades de como que nós encontramos, como que nós lemos esses textos antigos. Então, Zenão, ele tinha desenvolvido uma teoria com diversos tipos de amizade. Mas para ele, que é o fundador do estoicismo, a única amizade válida é a amizade entre sábios. Essa amizade, segundo ele, é uma amizade que não tem emoções, é uma amizade impessoal e que muitas vezes não precisa nem que os sábios se conheçam para tê-la. Então, os sábios têm essa amizade que às vezes é até suprapessoal. É uma coisa muito difícil, gente, de entender, tá? Mas isso faz parte também da filosofia estoica. E o estoicismo, ele tá muito na moda, ele é muito conhecido. E muitas vezes a gente esquece ou não sabe dessas partes, que elas são um pouco difíceis pra gente que é de 2023, 24, 25, quando você está assistindo esse vídeo, de entender e de compreender. É por isso que eu quero trazer esse vídeo e eu estou aqui nesse canal, porque eu quero literalmente desbravar a antiguidade com você. Uma coisa muito polêmica comparado com as outras escolas, e a partir de Aristóteles e mesmo antes dele, que Zenão traz, é que para ele a amizade, ela não é um pré-requisito para a eudaimonia, para a vida feliz. A gente já tem um outro estoico, Panécio, posterior a Zenão. Panécio, ele já modera um pouco os pensamentos de Zenão. Ele diz que sim, há laços afetivos e emocionais na amizade e que também, para atingir a virtude, que é o fim da filosofia estoica, é conquistar, é adquirir, é viver, é encontrar essa virtude, é preciso sim ter amigos para isso. Então já a gente tem divergências no interior da própria escola estoica. Chegou a hora aqui de eu dar para vocês um bônus que está na descrição desse vídeo. Eu deixei aqui o link de uma carta de Sêneca, em que Sêneca ele traz toda essa discussão para o seu amigo Lucílio e ele fala sobre
isso? Será que o sábio, ele precisa ser amigo só do sábio? Será que o sábio, ele não precisa de amizade para ser feliz? Então ele traz toda essa discussão na carta, até mostrando pra gente como que Sêneca, mesmo ele sendo romano, muito posterior ao começo da antiga Estoa, ele estava totalmente inteirado com as contradições, com as discussões e com textos que nós nem temos mais acesso hoje, mas Sêneca tinha e os outros estoicos romanos também tinham. E para dar um gostinho para vocês, eu vou ler uma parte da carta, depois vocês podem continuar lendo ela no link que eu deixei aqui abaixo, mas depois de assistir o vídeo inteiro, viu? Porque a gente não terminou ainda por aqui. Eu vou falar depois de Sêneca dos romanos. A carta que eu traduzi tem notas explicativas e você pode comentar aqui mesmo nesse vídeo. O que você acha? Será que para Sêneca a amizade era uma coisa necessária para a virtude, para a vida virtuosa ou não? Agora a questão não é se a amizade deve ser ou não procurada por si mesma. Pelo contrário, nada precisa ser mais comprovado, pois se ela deve ser procurada por si mesma, pode acessá-la quem é contente consigo mesmo. E quem é contente consigo mesmo é o sábio, tá? De Sêneca. De que maneira então se tem acesso a ela, a amizade? Da mesma maneira que há uma coisa belíssima, não cativado pelo lucro, nem atemorizado pelas adversidades da sorte. Sêneca aqui está falando contra a visão utilitarista da amizade. Quem faz a amizade visando aos bons acontecimentos, despoja a amizade da grandeza que lhe é própria. Ou seja, fala aqui comigo, o que você acha que Sêneca pensa sobre a amizade a partir desse trecho? Será que ele era mais Zenão ou mais Panécio? Será que para ele a amizade não era fundamental para atingir a eudaimonia, a vida feliz, a virtude? Ou será que era, sim, necessária para atingir a virtude? O estoicismo era a filosofia predominante do primeiro século. No primeiro século, que então a gente tem Cícero, depois a gente tem Sêneca. Cícero não era filósofo, ele era orador, ele era advogado, ele tinha outros papéis na sociedade, mas foi um escritor prolífico e temos muitos textos dele. Por muito tempo se estudou latim, inclusive baseado somente nos textos de Cícero, de tanto que ele escreveu. Cícero ele traz nos textos dele essa contradição que ele via entre a amizade que existia na vida dos romanos e a amizade que os filósofos falavam, e até mesmo na vida dos gregos. A amizade que os gregos falavam em suas filosofias e a amizade que os gregos viviam, que eu falei inclusive no vídeo em que eu falo da amizade sociológica no Império Romano e nos gregos. Vocês podem ter acesso a ele na descrição desse vídeo. Mas para Cícero a amizade ela tem a ver com uma afinidade intelectual, um afeto mútuo, e existem condições para ter uma amizade. Então favores mútuos, ou seja, favores que um amigo pode fazer ao outro, e a permanência no relacionamento. Então para Cícero era muito importante permanecer no relacionamento. No entanto, Cícero coloca um limite para a amizade, que é a virtude. Quando a amizade chega a ferir a virtude, quer dizer que chegou um limite para a amizade. Eu já falei aqui, trouxe um spoiler sobre Sêneca quando falei dos estoicos, mas Sêneca no tempo, na nossa linha do tempo, ele se encontra depois de Cícero e no Império Romano, na Roma que é já imperial. Cícero ainda vivia na Roma republicana e ele viveu toda essa transição da república para o império, que inclusive foi muito traumática para pessoas como ele, Catão e tantos outros que têm relatos dessa mudança drástica que teve de Roma ser uma república para ser um império. Sêneca já vivia na Roma imperial. Então naquela Roma que eu falei no vídeo aqui para vocês, em que as pessoas que estavam mais próximas de Augusto eram os amigos de Augusto. Então o sentido de amigo na Roma imperial, ele muda totalmente. Ele realmente está totalmente atrelado ao poder, a favores políticos, a trocas e jogos de poder. E Sêneca nesse meio, e ele inclusive fazia parte da corte, né? Ele foi o preceptor do imperador Nero. E ele escreve muito sobre a amizade filosófica, ele escreve muito sobre o verdadeiro sentido da amizade. Ele fala que a amizade não é um título, não é uma palavra comum, não, ela é uma palavra própria, ela é uma palavra importante, tem um bem. Você vê como ele, imergido nesse império que eu falei para vocês no outro vídeo, mesmo assim escreve essas coisas. E ele escreve cartas a um amigo, Lucílio. Para Sêneca não havia essa contradição entre a autossuficiência do sábio, ou seja, o sábio é contente e suficiente em si mesmo, que era muito importante para os estoicos, e o fato de o sábio ter amigos. Então ele traz essa tensão que eu trouxe para vocês sobre a posição de Zenão, a posição de Panécio. Sêneca sintetiza isso e fala assim, não tem contradição. E ele traz todas as reflexões dele que estão na carta do link aqui abaixo.
Para Sêneca também é muito importante a amizade para o próprio aperfeiçoamento moral, ou seja, um amigo aperfeiçoa o outro, um amigo melhora o outro para Sêneca. Ele também fala que se não houvesse um amigo com quem ele pudesse compartilhar de tudo que ele aprende, estuda em suas reflexões filosóficas, não faria sentido. Não faria sentido ele escrever, fazer todas essas reflexões e fazer toda a filosofia que ele fez. Ele fala isso tanto em suas cartas, mas ele também fala isso numa obra pouco conhecida de Sêneca, que se chama Questões Naturais ou Pesquisas acerca da Natureza. Eu falo das questões naturais no Instagram do Sêneca, então você pode seguir ele lá, que eu tenho alguns posts falando dessa obra, que não existe em português. Eu traduzo algumas partes do latim de maneira livre e trago trechos para vocês. Essas pesquisas acerca da natureza é uma obra científica de Sêneca, em que ele estuda e fala de vários fenômenos da natureza, e ele também explica por que ele está fazendo isso, por que ele está se dedicando a isso, ao estudo da natureza. E ele fala que ele não estudaria tudo isso se não fosse para compartilhar com os seus amigos. Então existe realmente uma perspectiva de que um amigo melhora o outro, um amigo ensina o outro. Esse, por exemplo, é um tipo de amizade filosófica para o Sêneca. Depois, em Roma Imperial, a gente tem muitos escritores, textos imensos, e a gente já tem textos muito mais completos do que aqueles gregos, né, que eu falei para vocês anteriormente, como Luciano, Plutarco, Libânio. Todos esses escritores se dedicaram ao tema da amizade. Por exemplo, Plutarco, em sua obra enorme, ele tem alguns tratados sobre a amizade, ele comenta sobre eles, ele fala sobre o adulador, sobre o amigo da multidão e sobre o amor fraterno. Esses textos de Plutarco são uma sistematização de diversos conceitos de amizade na antiguidade. Plutarco, ele é esse grande compilador, se você nunca ouviu falar dele. A obra de Plutarco, gente, é enorme, assim. Se você falar, Plutarco escreveu sobre isso, com certeza ele já escreveu, porque ele tem uma obra que se chama Vidas Paralelas de Plutarco. Ali ele faz uma biografia de muitos personagens gregos e romanos antigos, anteriores a ele, né? Porque ele vem depois, bem em Roma Imperial mesmo, e ele escreve sobre tudo, sobre todo mundo, é a fofoca de toda a Roma Antiga, de toda a Grécia Antiga, e ele também compara o pensamento dessas pessoas e não só a vida. Então, assim, Plutarco começou a escrever, não terminou mais, até hoje, você vê, tem mais alguma coisa de Plutarco. Então, a gente tem muitas fontes, inclusive, até nos estoicos antigos, a gente tem nesses escritores que vieram depois, do século II, do século III, que eles compilaram, eles tinham essa prática, né, de reescrever as obras, de trazer, Cleantes pensava isso, Zenão pensava isso. Então era uma prática muito comum, né, dos estudiosos antigos. Nas reflexões cristãs sobre a amizade, ela já muda um pouco. Aqui eu estou na Antiguidade Tardia e com isso vou realmente encerrar o vídeo. Inclusive, tudo que eu vou falar aqui nesse canal, eu pretendo mesmo permanecer entre o mundo grego e romano e no máximo Antiguidade Tardia. Não me peçam nada que vá daí pra frente, tá? Eu fico com os antigos, eu fico antes da Idade Média, porque essa é a minha especialização e eu acho que é disso que eu posso falar com mais propriedade. No máximo eu posso falar dos primeiros cristãos, mas ainda assim muito superficialmente, tá bom? Então, Ambrósio, João Crisóstomo, Agostinho, Jerônimo, eles escrevem sobre a amizade também. O tema agora ele se volta para a amizade com Deus, e essa é uma coisa que tem uma particularidade em si, porque eu trouxe aqui para vocês muitas concepções de amizade, desde os pré-socráticos. Não vou falar em absoluto não, mas em tudo que a gente vê, não existe uma ênfase. Se não há menção, pelo menos não há ênfase. Pode ser que haja alguma menção de ser amigo de Deus, de um Deus, de algum Deus. Mas não há essa ênfase de ser amigo de Deus. E para os cristãos existe essa ênfase da amizade do ser humano com Deus e depois também uma amizade que é no corpo de Cristo, nos crentes. Então isso é muito importante. Inclusive, gente, existe uma amizade antiga, fofocas da antiguidade aqui, muito curiosa, muito interessante, entre Santo Agostinho e São Jerônimo. Santo Agostinho já era mais velho e Jerônimo era novo, e eles dois têm uma troca de cartas enorme, em que eles discutem diversos aspectos sobre a igreja, sobre a interpretação de Bíblia e sobre tantas coisas, e é muito legal a amizade deles também, né? Falando de amizades antigas. Eles tinham discussões porque Agostinho estava velho já, ele já não queria mudar muita coisa, e Jerônimo, que já tinha ido para Jerusalém estudar hebraico e tudo mais, ele falava, a gente tem que retraduzir a Bíblia, não tá certo, essas versões que a gente tem em latim
são horríveis, a gente está ensinando tudo errado, e Agostinho já fala assim, não, pelo amor de Deus, o pessoal está acostumado com essa versão, você vem e me traz outra, não dá certo. E aí tem toda uma discussão, porque de fato eles são amigos, né? Fim do quadro de fofocas da antiguidade. E obrigada por assistir até aqui. Se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, filosofia greco-romana, antiguidade, história, mande esse vídeo para essa pessoa, compartilhe nas suas redes sociais com quem você acha que vai realmente gostar desse conteúdo. E também comente, continue comentando aqui. Eu gostaria mesmo que a nossa sessão de comentários fosse uma sessão de conversa, de discussões, de enriquecer tudo isso que a gente está trazendo aqui. Na descrição eu deixei livros que podem te interessar para você comprar, eu deixei a carta de Sêneca também. E se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse, para a gente continuar com essa série até desbravar a antiguidade.